O julgamento do P. Diddy começou e logo de cara a Cassie Ventura, grávida e ex-namorada do rapper, subiu ao tribunal para poder revelar um verdadeiro inferno que, segundo ela, durou mais de uma década. Festas regadas a drogas, agressões físicas, humilhações públicas, sangue, urina, chantagens. E o que parecia exagero agora tem foto, print e até lista de famosos envolvidos. Cassie afirma ter sido obrigada a participar de mais de 500 freak-offs, que são as festas lá que ele dava, né? Como o próprio Diddy chamava então as suas orgias. E o pior, sem proteção, com convidados ejaculando em recipientes para que ela passasse nos mamilos dele, segundo seu depoimento. Que nojo! É mole? Kid Cudi, Michael B. Jordan e até enfermeiros que injetavam substâncias nos participantes foram citados nesses primeiros dias de tribunal. Em contrapartida, a defesa do magnata diz que tudo era consensual e que ele está sendo julgado apenas por suas preferências sexuais. Bom, isso é só o começo, né? Se as prostitutas ou algum funcionário resolver abrir a boca, pode vir bomba pesada por aí. E nesse vídeo a gente vai conferir como que foi essa primeira semana, né? Um resumo de julgamento aí do P. Diddy. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O primeiro dia de julgamento começou com as declarações iniciais da promotoria e da defesa. O júri, composto por 12 pessoas, 8 homens e 4 mulheres, reúne um grupo bem variado, né? Tem brancos, negros, jovens e mais velhos também, enfim, desde quem é contra a pena de morte até mulher cuja a mãe já foi criminosa. Entre eles também tem aí um aposentado que trabalhou num banco de renome. Esse grupo vai passar mais de 2 meses analisando o caso que vai decidir então o destino de Puff Daddy. Vale lembrar que os jurados estão proibidos de acompanhar qualquer coisa sobre o caso na mídia ou nas redes sociais. Eles terão que se basear a sua decisão, né, única e exclusivamente no que for apresentado dentro do tribunal. A promotoria, ao abrir o caso, foi direta ao ponto. Segundo eles, Sean Combs comandava uma verdadeira organização criminosa e o propósito desse grupo era, claro, usar o poder, dinheiro e influência para poder recrutar, manipular e abusar de mulheres. As festas sexuais organizadas por Diddy, conhecidas como freak-offs, foram comparadas pela promotoria a Sodoma e Gomorra. Segundo o que foi apresentado, eram ambientes onde as vítimas eram drogadas e forçadas a participar de atos sem consentimento. Em uma das acusações mais chocantes foi dito que Diddy mandou uma prostituta urinar na boca de Cassie durante essas festas. Além disso, ele teria obrigado a sua então companheira a fazer sexo com outros convidados. Já a defesa tentou traçar um retrato bem diferente da situação, né? Admitiu que o relacionamento entre os dois era conturbado, mas insistiu que tudo que aconteceu foi consensual. Bom, dito isto, no segundo dia de julgamento, quem subiu ao banco das testemunhas foi a Cassie Ventura, né, que inclusive está grávida. Ela foi a primeira entre as pessoas diretamente envolvidas no processo a falar sobre o caso e o que ela trouxe à tona foi bem pesado. A Cassie relatou ter sofrido diversos abusos e violências ao longo dos mais de 10 anos de relacionamento com o rapper desde o começo, né, e segundo ela, foi vítima de chutes, pancadas na cabeça e outras agressões físicas constantes. Também contou que era ameaçada e chantageada com frequência por Diddy, desde promessas de acabar com a sua carreira até o medo dele divulgar vídeos em que ela aparecia fazendo sexo com outras pessoas. Além disso, revelou que era forçada a participar de relações sexuais com convidados das festas organizadas por ele, e tudo isso sem qualquer tipo de proteção. A Cassie contou que participou de sua primeira freak-off aos 22 anos, e foi nessa época que ela descobriu uma das obsessões sexuais de Diddy. Ele gostava de assistir outras pessoas fazendo sexo ao vivo. Após esse primeiro ato, ela disse ter se sentido suja, mas ao mesmo tempo aliviada, afinal o Combs havia ficado satisfeito.
Segundo ela, já sabia, né, quando ele se irritava, as coisas podiam sair do controle e que nesses momentos não era raro acabar com alguns hematomas, para dizer o mínimo. Ventura confirmou também que era o próprio Diddy que organizava tudo, né? Ele mandava seus funcionários cuidarem de cada detalhe, desde contratar as prostitutas e providenciar as drogas até comprar os óleos de bebês usados nas festas. Segundo Cassie, ela teria participado de cerca de 500 freak-offs, já que praticamente toda semana acontecia uma dessas festinhas. Dá para imaginar então o estado mental dela, né? Ainda mais porque, segundo seu relato, o ambiente era sempre regado a drogas e quando ela se recusava a participar ou queria sair antes do fim da sessão, né, o próprio Combs ia atrás dela e acabava agredindo. Aliás, foi justamente em uma dessas situações que aconteceu aquele episódio registrado em vídeo no hotel em 2016, quando o rapper a espancou. Calma, que ainda tem mais. Cassie contou no tribunal que mesmo quando estava naqueles dias, Diddy não a poupava, pelo contrário. Segundo ela, ele parecia até gostar de vê-la naquele estado. Além disso, como já havia sido mencionado, ela reforçou a prática de Diddy mandar outras pessoas urinarem nela durante as festas. E em muitos desses momentos, a Cassie disse que chegava a se engasgar, né, se afogar aí com a urina. Um detalhe chocante revelado por Cassie é que dentro da equipe contratada por Diddy para essas festas havia até enfermeiros, né? O papel deles era dar um gás na galera aí quando começavam a perder o ritmo, né? Aplicando drogas para poder manter todo mundo com adrenalina lá no talo. Meu irmão, tô de pau tinindo. Segundo a cantora, as festas costumavam durar cerca de 2 dias seguidos, mas teve uma ocasião em que a coisa foi além, né? E a festa rolou por 4 dias ininterruptos. Então você imagina a quantidade de droga necessária para manter todo mundo funcionando esse tempo todo em plena atividade física, se é que você me entende. Agora, segura essa, ó. A Cassie foi questionada no tribunal sobre o que acontecia nos momentos em que os convidados ejaculavam durante as festas, e a resposta foi no mínimo perturbadora. Segundo ela, Puff costumava pedir que o sêmen fosse recolhido num recipiente e em seguida esse recipiente era colocado ao lado dele. E era ela quem tinha que pegar aquilo e começar a espalhar nos mamilos do próprio Diddy. Agora você imagina essa cena. Meu Deus do céu, cara. Quando você acha, né, que não dá pra piorar, o cara se reinventa. A última vez que a Cassie participou de uma dessas festas teria sido em 2017, e quando foi questionada se tinha como provar tudo o que estava relatando, ela respondeu de forma direta: está tudo no meu laptop. E aí fica a dúvida, né? Será que mais vídeos vão acabar vindo a público? Imagina as barbaridades que ainda podem estar guardadas ali. No terceiro dia de julgamento, Cassie seguiu com seu depoimento ainda mais chocante e, acima de tudo, profundamente triste. Ela revelou que a sua vida inteira foi impactada desde o momento em que ela começou a se relacionar com Diddy e principalmente a ser forçada a participar das festas. Segundo Cassie, os abusos nas freak-offs deixaram consequências físicas permanentes. Um dos problemas foi uma infecção urinária recorrente causada pelas situações que ela vivia, né, nessas festas. As dores eram tão intensas que ela precisou passar a maior parte do tempo sob efeito de analgésicos. Além disso, contou que frequentemente ficava com feridas na boca por conta dos atos de sexo oral que ela era obrigada a realizar. A Cassie contou também que Diddy não perdia a chance de humilhá-la durante as festas. A coisa era tão pesada que até alguns convidados vinham falar com ela depois, perguntando se estava tudo bem. Isso porque, além de tudo, né, o que acontecia, Sean Combs, né, ainda aparecia depois para poder enforcar ou bater nela. Foi no terceiro dia também que o vídeo completo da agressão no hotel lá foi exibido. Foram 16 minutos que deixaram claro que a violência realmente aconteceu. Além disso, foi mostrada ali uma conversa entre o ex-casal, na qual Diddy demonstra medo de ser preso, enquanto Cassie apenas pede para que ele fique longe dela. O pior é que depois de toda essa briga, né, no hotel, da qual Diddy conseguiu escapar da polícia, provavelmente pagando o pessoal do local, né, para não divulgar o vídeo, Cassie ainda foi obrigada a voltar para o quarto e continuar participando da festinha, mole? Bom, durante todo esse tempo, o produtor seguia ameaçando e chantageando Cassie de todas as formas possíveis, e em 2011 os dois chegaram a terminar, mas Puff não só a ameaçou, né, como também foi para cima do cara com quem ela estava ficando. Segundo Ventura, ele surtou ao descobrir o relacionamento dela com
com Kid Cudi. Ameaçou divulgar os vídeos sexuais explícitos de uma das festas, além de dizer que bateria nela. E mais, o Diddy chegou a ameaçar explodir o carro de Kid Cudi. E de fato, ele explodiu. A sorte é que o rapper não estava dentro. Além de Kid Cudi, outro famoso que também acabou se dando mal por causa desse ciúme possessivo do Diddy foi o Michael B. Jordan. Ele foi citado no tribunal e, segundo o TMZ, o nome do ator apareceu numa lista de celebridades apresentadas ao júri. Em 2015, como noticiou a CNN, Cassie teria começado um affair com ele. E aí no processo ela afirma que passou a véspera de Ano Novo com o astro e, ao descobrir isso, o Diddy também o ameaçou. Enfim, o fato é que mesmo após o término, Puff ainda se sentia no direito de controlar a vida de Cassie. Chegou ao ponto de mandar seus seguranças irem atrás dela e a levarem à força para essas festas, pra você ter uma ideia. A Cassie apresentou fotos, mensagens e deu mais detalhes das agressões que sofreu, como a vez em que ela teve o rosto pisado no chão. Ela também confirmou aquela história que já circulava, a de que Diddy quebrou seu nariz, chamou um médico particular e a manteve trancada num hotel até que ela se recuperasse. Tudo isso para que ninguém descobrisse o estrago que ele havia causado. Ventura também revelou que foi abusada por Diddy, mesmo quando já estava começando a se envolver com seu atual marido, o Alex Fine. E o mais bizarro, naquele mesmo dia, segundo ela, acabou fazendo sexo com Puff novamente, só que dessa vez de forma consensual. Então você vai entender a mente do ser humano, ela tinha uma dependência dele mesmo depois de tudo isso. Bom, quando perguntaram por que ela suportava tudo isso, Cassie respondeu que mesmo depois de tanto tempo, de tudo que passou, ela ainda sentia um certo grau de admiração por ele. É mole? Bom, a mente de Cassie estava tão destruída que até 2023 ela ainda pensava constantemente em tirar a própria vida, e teve um dia em que ela chegou a tentar de verdade, até que o seu atual marido apareceu a tempo e acabou a salvando. Foi depois disso que ela começou a cuidar da saúde mental e aos poucos passou a se sentir mais segura em relação a tudo que viveu. Foi nessa fase que ela decidiu confrontar o magnata da música e avisou que iria expor tudo o que tinha passado. E daí surgiu a história da suposta chantagem, onde ela teria pedido 30 milhões para ele para poder se calar. A Cassie confirmou essa versão, mas contou que no fim das contas o acordo foi fechado por 20 milhões de dólares. Agora, falando um pouco sobre os argumentos apresentados em defesa de Puff, quando foi a vez da defesa se manifestar, quem falou foi a advogada, a Teni Geragos, que é filha aí do Mark Geragos, que é um dos advogados mais conhecidos lá fora. Ela afirmou que Diddy está sendo julgado não por crimes, mas por suas preferências sexuais, e que no fim das contas, isso não deveria ser da conta de ninguém. Brincadeira, Ele não tem culpa nenhuma, ele é super gente boa. Bom, ela afirmou que todas as mulheres presentes nas festas sabiam exatamente o que estavam fazendo e que, inclusive, chegavam a disputar entre si quem é que ficaria com o produtor durante esses eventos. Sobre o vídeo em que Puff aparece agredindo a Cassie no hotel, a advogada Teni Geragos, ela admitiu que aquele ato ali não tinha como ser defendido. No entanto, alegou que as brigas entre os dois eram frequentes e que Cassie também agredia Sean Combs. A defesa do empresário ainda apresentou trocas de mensagens entre ele e a ex-parceira, tentando mostrar que ela parecia empolgada com as freak-offs, o que, segundo eles, colocaria em dúvida parte do que foi dito por ela. Cassie chegou a mencionar que os dois eram adeptos do swing entre casais, e os advogados de Diddy reforçaram esse ponto, afirmando que ele era apenas um swinger, e não um criminoso. Além disso, a defesa fez uma série de perguntas tentando sugerir que Combs era dependente de opiáceos e que a abstinência dessas substâncias afetava o seu humor, numa tentativa de justificar sua agressividade em certos momentos. Enfim, os promotores pediram que o interrogatório de Cassie Ventura, pela defesa de Diddy, fosse encerrado ainda hoje. Isso porque existe o risco de ela entrar em trabalho de parto na próxima semana e interromper o seu depoimento, o que poderia então até anular o julgamento. Esse vídeo está sendo gravado numa sexta-feira, então provavelmente a gente não tem muito ainda acesso ao que foi dito nesse último dia, mas enfim, é bem possível aí que a defesa tente encontrar alguma contradição no que a Cassie falou
Se surgir algo relevante, a gente traz aqui para vocês, tá? Esse foi só um resumo das partes mais importantes, mas já dá pra gente prever que ainda tem muita barbaridade para ser revelada, né? Imagina quando algumas prostitutas resolverem depor, ou se algum funcionário do DIRI aparecer para contar o que sabe, né? Então pode surgir mais vídeo, mais prova, enfim, vamos aguardar para ver, mas comenta aqui o que você tá achando dessa bomba, né? Desses dias de julgamento, né? Se era o que você já esperava mesmo ou tá te surpreendendo. Comenta aqui embaixo. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Até o próximo. Tchau.